Duelo de alvinegros na semifinal da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Vasco. Quais as melhores dicas para esse jogo de ida? Vamos dizer agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets do Dia no ar. Agora para falar de futebol brasileiro, falar de Copa do Brasil, tem semifinal, Atlético Mineiro e Vasco, duelo aí no primeiro jogo dessa semifinal. A gente vai analisar esse jogo, eu terei a ajuda dele aqui, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos para esse duelo de alvinegros, dois gigantes do futebol brasileiro nas semifinais da Copa do Brasil. O Vasco tendo a oportunidade de voltar a conquistar um título de maior relevância desde 2011, que não conquista, contra o Galo, querendo retomar um título que ganhou também recentemente aí, né, já nos anos 2020 para cá. Foi 2021, salvo engano, né? Isso mesmo. Vamos agora trazer estatísticas e informações desse confronto para você, apostador. Muito bem, Atlético e Vasco lá na Arena MRV, jogo 7h15 da noite, tá? Desta quarta-feira, semifinal ida da Copa do Brasil. Agora vamos para o nosso aplicativo do Game Arena. Vamos lá? Trazer estatísticas aí dos dois times. Nos últimos confrontos de Atlético e Vasco, né? Como chegam as equipes para esse duelo. O Atlético que perdeu do Palmeiras, né? 2-1 fora de casa. Okay, né? Resultado normal, né? Foi um jogo até equilibrado ali em muitos momentos, mas não deu para o Galo, que tem duas vitórias, né, antes disso, né, contra o Fluminense, que foi Libertadores, né, 2-0. Inclusive o Atlético é o único time que está vivo nas três competições, né? Brasileirão, obviamente, não tem chance de título, mas está considerando disputando, né? a Libertadores, sim, né? Porque o Corinthians está vivo na Sula, né? E na Copa do Brasil das também. Três principais competições, né, do futebol continental e brasileiro. Bom, o Atlético aqui tem uma campanha aí dos últimos 6 jogos, 2 vitórias, né? Um pouco mas instável. também muitos jogos que poupou jogadores. É isso que eu ia dizer. Tem essa questão do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, né? Que ele já não está mais com o mesmo ímpeto. O Atlético no Brasileirão já não tem muito mais ali o que sonhar. Tá focado nas Copas, realmente, né? Tentar ganhar a Libertadores ou a Copa do Brasil é aí o grande objetivo do Atlético Mineiro do ano. E aí, o Atlético não tem um padrão muito claro, né? Assim, nem de gols marcados, gols sofridos. A gente vê que ele bateu umas marcas contra o Palmeiras, mas já não bateu nos 3. Nos outros 6. Nos outros 5 não bateu. Nos outros 5 já não bateu. Né? Teve jogo que bateu 2,5, outros não, enfim, não tem um padrão, né, o Atlético. Eu acho que a gente vai ter que mais atrelar o contexto mesmo, mas em casa, né, dá pra dizer que o Atlético vai bem, né? Sim. Venceu por 2-0 o Fluminense, venceu por 3-0 aqui o Bragantino, antes disso 0-0 contra o São Paulo. A gente observa que o Atlético ele não tem sofrido muitos gols em casa, né? Nos últimos 3 jogos não sofreu. Quando perdeu aqui, por exemplo, em casa pro Fluminense, foi aquele que ele estava com o time reserva. Né? Tava focado também nos jogos nesse caso, era focado no jogo da Copa do Brasil que ia enfrentar ali contra o São Paulo. Então, realmente, o Atlético ele é um time que, em termos de estatísticas, ele não tem um padrão muito claro. Padrões, né? Já o Vasco tem um padrão de marcar gol, né? Sim, o Vasco. Com exceção desse jogo contra o Palmeiras, que ele perdeu de 1-0, ele marcou gol aí numa sequência de 10, é isso? Até mais do que 10, se não me engano, nos últimos 14 jogos o Vasco marcou gol em 13, tá? Muito bem. E vinha numa sequência muito boa também, sem perder, né? Ele foi derrotado aqui para o Atlético Paranaense, né, que tá considerando os pênaltis aí por 2-1, mas acabou se classificando também e deixando o seu gol. É um time que teve uma grande crescente aí na temporada, né? Até no Brasileirão ali também, tá na metade de cima, tá podendo voltar a conquistar um título da Copa do Brasil, como eu mencionei, né, que não acontece desde 2011. Chega forte o Vasco, tá? Eu acho que não vai ser tão fácil assim para o Atlético Mineiro, ao meu ver. Dá para surpreender o Vasco? Talvez dê, tá? Jogo de ida é um pouquinho mais difícil também de cravar. Vamos dar uma olhada nas odds, né? A gente tem que ver o que é que... Momento Bet Nacional, então, na tela, cotações para esse jogo. O favoritismo é do Atlético, um favoritismo até alto, viu? Cara, 1,58 não é uma odd. Esse golzinho do Vasco, que sai todo o jogo. Mas o Galo em contrapartida em casa tá bem, né, velho? Gol do Vasco tá pagando 1,80. A grande questão é que o Galo em casa, além dele tá bem... O fato de ser jogo de ida me pega um pouco. Eu acho que vai ser um jogo mais truncado. Eu acho que o Vasco não... Tipo, se o Vasco perder por até um gol, eu diria que tá ok, para o Vasco, né? É completamente revertível, digamos assim, dentro de casa, né? O Vasco tá muito forte em São Januário recentemente também, né? Diga-se de passagem. O jogo que perdeu pro Palmeiras, inclusive, foi no Mané Garrincha, né? Isso. Não foi nem São Januário. Então, cara, eu acho que é um jogo para poucos gols, tá? Menos 2,5 é porque uma tendência, eu né, até também. confio na vitória do Atlético, mas eu tô achando a odd muito baixa. A odd da vitória do Atlético é menor do que o do menos 2,5, por exemplo. Então, assim... Eu acho que acaba sendo melhor pelo contexto de jogo de ida, o Galo tem sido forte dentro de casa, um empate é um resultado muito bom pro Vasco, um 0-0 aqui eu acho que tá maravilhoso pro Vasco da Gama, né? Então o Vasco nem vai tanto propor o jogo assim, eu acho que acaba sendo realmente a melhor pedida esse menos 2,5. Muito bem, então vamos botar aí 100zão, menos 2,5 para esse duelo de ida da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Vasco. Nossa dica e aposta feita nessa edição do Bets do Dia. Inclusive, o menos 2,5 nos jogos aí de mata-mata do Atlético Mineiro, acho que bateram em quase todos, né? Contra o Fluminense bateu nos 2 jogos, contra o São Paulo
Foi 1x0 e 0x0, não foi? Contra Isso. São Paulo. Antes disso tinha sido o Sport, salvo engano. Venceu por 2x0 e perdeu por 1x0. Então é uma tendência muito grande, realmente, de poucos gols. Muito bem, então aí a aposta feita e a gente chega ao final de mais um Bets do Dia. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Análises do futebol nacional e internacional. Também segue a gente nas redes sociais, @TVBetOficial. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. É Tamo nóis. junto.